Boa noite, pessoal. Tudo bem? E vamos iniciar mais uma live. E hoje tá muito interessante o assunto, hein? O assunto hoje é como organizar o seu escritório contábil para dobrar os seus ganhos, né? E trabalhar a metade do tempo. Essa é a minha proposta hoje. Como organizar o seu escritório contábil para dobrar os seus ganhos, ganhando e trabalhando menos. Mas quando a gente fala dobrar os ganhos e trabalhar menos, já vem na cabeça, né, a palavra organização. E organização? O que vocês pensam sobre organização? O que vem na cabeça de vocês quando eu falo organização? Não vem assim, tipo uma estrutura, um passo a passo, uma transparência ou uma caixinha, né? A gente enxerga uma caixinha com tudo organizadinho. Isso que é organização. E quando eu falo organização, a gente já pensa numa transparência. E quando se tem transparência, quando você enxerga onde você está pisando, com certeza você tem uma visão de futuro. Então, o que é organizar o seu escritório contábil para dobrar os seus ganhos e trabalhar menos? É tudo isso que eu falei. Quando você tem um passo a passo, você já ganha tempo. E quando você ganha tempo, você consegue ganhar mais, porque você pode ter mais cliente, não é verdade? A Ju está aí, não me deixa mentir, depois eu vou contar sobre o escritório dela, que passou por uma organização. O porquê de organizar o seu escritório? Porque você precisa de compliance, você precisa de estrutura organizacional, você precisa ter todas as rotinas detalhadas, você precisa conhecer o seu escritório, você precisa conhecer os seus clientes para você se sentir organizada e para você enxergar a sua empresa. Por isso que todo mundo precisa de uma organização, todas as empresas precisam de organização, todas as empresas precisam de uma gestão. E claro, escritório contábil é uma empresa. E é aí, na sua empresa, que você precisa começar a organizar, colocando um passo a passo, colocando rotinas bem definidas, colocando um compliance, principalmente o financeiro. Muitos escritórios de contabilidade, eles ficam, trabalhando muito e esquecem de cuidar das suas próprias finanças, das finanças do seu escritório. E isso é prejudicial para o seu escritório de contabilidade, porque não te traz uma clareza onde que você está pisando, qual efetivamente o resultado que você está tendo. Por isso que precisa de organização. Então, por que organizar o seu escritório contábil para que você dobre os ganhos e trabalhe menos? Por quê? Justamente a organização vai te trazer esse trabalho em menos tempo. Quando você organiza o teu financeiro, todos os dias você tem a noção de como você está. E para organizar o seu financeiro, ele é simples. Você só tem que colocar um sistema que faça de forma automatizada a emissão das suas notas, que faça a cobrança para os seus clientes, dos seus clientes de uma forma automatizada, que busque as informações do seu banco para que você concilie a sua conta, isso de forma simples. Quando você faz isso todos os dias, você não gasta muito tempo. E aí você tem o compliance e você tem o controle das finanças do seu escritório.
Quando você faz isso todos os dias, você em meia hora, 1 hora, depende do tamanho do escritório, em 1 hora pela manhã, a primeira rotina que você vai fazer é cuidar do seu financeiro, é ter a noção de onde você está e para onde você vai. Então, se você gastar de meia a 1 hora por dia para cuidar do seu financeiro, vai sobrar o tempo para você cuidar dos seus clientes. Só que no teu escritório não tem só o financeiro, correto? No seu escritório também tem setor comercial. Como organizar o seu setor comercial? Você vai fazer uma rotina de contatos com os clientes ou você vai contratar uma agência de marketing para fazer essa parte comercial. Você vai separar meia hora do seu dia para fazer postagens do seu escritório. E aí o seu escritório também tem setor de compras. Como organizar o setor de compras do seu escritório? Faça um planejamento de tudo que você precisa comprar no mês e deixa definido os dias que você vai fazer essas compras. Para quê? Para que você tenha aquilo agendado, tal dia, tal hora, eu vou efetuar as compras que o meu escritório precisa. E os pagamentos do seu escritório? Também você pode definir um dia para você fazer todos os pagamentos, deixar vencimentos por um dia só. Porque você tem uma organização e sabe que aquele dia você vai efetuar aqueles pagamentos. No seu escritório tem o faturamento. Você vai deixar uma rotina, um agendamento para que aquele dia seja separado, ou aquele dia ou algumas horas daquele dia, seja separado para você emitir todas as notas para os seus clientes. Hoje tem de forma automatizada. Você já pode deixar, por exemplo, os sistemas têm robô que você pode deixar já marcado, agendado, que tal hora ele vai emitir todas as notas para você. Ou então, hoje o sistema que você usa, pode ser que ele já tenha uma forma automatizada de você pedir para dar um comando e que ele emita todas as notas de uma vez só e já encaminhe para os seus clientes. A mesma forma a emissão de cobrança dos boletos. Então isso você vai deixar agendado para você fazer num determinado momento. E você tem o setor de RH no seu escritório. Qual que é o momento que você vai fechar a folha de pagamento do seu escritório? Também deixa uma rotina pré-determinada. Ou o sistema vai fazer de uma forma automatizada, ou você vai dar esse comando. Então, vocês perceberam que aqui eu passei por todos os setores que tem no seu escritório de contabilidade. Claro que eu estou falando de uma forma simples, mas de uma forma que seja organizada. Se você tem rotina com pré-determinada data, o horário que você vai fazer cada setor, que você vai fazer cada rotina, você vai ganhar tempo. E quando a gente ganha tempo, o que acontece? A gente pode atender mais clientes ganhando tempo. Ou então, se você atende mais clientes, isso traz mais faturamento para você. E lembrando que é com a mesma equipe. Mas vamos falar da organização do teu escritório de uma forma agora geral. Primeiro, eu entrei na organização específica dos setores do seu escritório, que é necessário você ter a organização e ter compliance no seu escritório. Aí vamos falar dos seus clientes, agora das rotinas do seu escritório para atender os seus clientes. Sabemos que hoje, a maioria dos escritórios, a rotina dos escritórios é pesada por causa da burocracia. Como que a gente faz hoje para ganhar tempo com tanta burocracia? Utilizando os sistemas. Os sistemas hoje estão nos dando uma oportunidade muito grande de economia de tempo. Quando você faz essa integração automatizada.
eu falei nas outras lives, quando você usa a robotização, quando você usa os APIs, quando você usa esses sistemas que te ajudam a alimentar o seu sistema de forma automatizada, você ganha tempo. Imagina o funcionário tendo que fazer o fiscal e buscando as notas, buscando o XML, que isso já é um ganho de tempo. Mas aí, tem uma empresa que presta serviço, vende mercadoria, o teu funcionário tem que entrar no sistema que você usa e puxa o XML, daí ele tem que entrar na prefeitura para buscar as notas de prestação de serviço, e aí ele tem que aguardar as notas de venda que o teu cliente manda para você. Aí ele tem 3 passos para buscar as informações do fiscal e aí colocar dentro do fiscal para fazer o fechamento. Hoje tem sistemas que ele já puxa tudo isso de uma vez só. Então veja, se esse funcionário, com cada cliente, ele precisa fazer 3 rotinas para começar a fechar o fiscal, se hoje você pode buscar tudo de uma vez e apenas entrar no fiscal para fazer o fechamento. Este ganho de tempo que ele faz 3 rotinas para entrar no fiscal, ele pode fazer em torno de 5 empresas somente neste processo de ganho de tempo em buscar em 3 lugares uma informação. Então vejam como nós podemos sim ganhar tempo em rotinas. Mesma coisa folha de pagamento. Você imagina, né? Nos processos de demissão, você recebe toda a documentação do funcionário para você digitar dentro da folha o cadastro, fazer toda aquela digitação. Com os sistemas hoje, o teu cliente, enquanto ele decidiu contratar aquela pessoa, ele pode digitar essas informações para você num cadastro e isso já alimenta o teu sistema de folha e você não precisa mais do teu funcionário digitando as informações e correndo o risco de digitar errado. Isso já vem para a tua folha, o que o teu funcionário do Recursos Humanos, do teu DP, ele vai conferir e se veio alguma informação incorreta, ele corrige. Então aqui ele já está ganhando tempo que também ele pode fazer mais rotinas de mais clientes quando ganha tempo na digitação. Mesma coisa o financeiro. A contabilidade, ela perde muito tempo quando ela recebe o documento ou recebe o FX do cliente, recebe os documentos e em cima do FX fica analisando cada linha do FX com cada documento, digitando dentro da contabilidade, conciliando o banco. Quanto tempo o funcionário não perde para fazer um cliente? Vamos supor que um cliente que tenha menos movimento, ele vai ter 20 linhas no extrato FX. Essas 20 linhas, elas dão 40 lançamentos, porque cada linha tem o débito e o crédito. Além dos 40 lançamentos, tem mais o campo do histórico, que você tem que complementar, que você tem que arrumar, porque no banco nem sempre os históricos diz o que foi pago, né? Agora, imagine o tempo que a gente ganha quando você coloca um financeiro no teu cliente, quando você estrutura o seu cliente, ensina ele a trabalhar naquele financeiro, ali acontece tudo, você ensinou ele a conciliar. Quando você integra com a sua contabilidade, não tem mais a digitação. Você apenas vai conferir, você vai conciliar e fazer uma alteração ou outra que for necessária. Veja o tempo que se ganha fazendo isso. Imagina que você tenha
clientes do Simples mesmo, que você tenha 20 clientes e esses 20 te mandam um FX e que cada OFX tem 20 linhas. Cada cliente gera 40 lançamentos, 50, porque tem mais o histórico. O tempo que é perdido, por que esse tempo é perdido? Porque é um retrabalho, já aconteceu lá na empresa, você só tem que buscar. Então, pense no ganho que você tem quando você coloca o financeiro no teu cliente, quando você integra essas informações com o teu escritório de contabilidade. E este ganho você pode usar de diversas formas, não é mesmo? Se você ganhou tempo com clientes, você pode buscar mais clientes. Ou então, apresentar um trabalho melhor para o seu cliente, um trabalho de gestão. Com isso, você vai aumentar os teus ganhos, porque ele começa a ver valor e não preço nos seus honorários. Eu vou dar alguns exemplos aqui de como, com a organização do seu escritório contábil, como dobrar os teus ganhos e trabalhar menos. Exemplos práticos. Por exemplo, o Rod William, ele é administrador e ele era funcionário no escritório de contabilidade. Ele usou a minha técnica, essa que eu dou no curso ou dou em mentorias, e abriu o seu próprio escritório no conforto da casa dele. O investimento dele foi um computador e aí ele terceiriza o trabalho. Por exemplo, o meu escritório, eu terceirizo o trabalho lá com ele, de todas as aberturas, encerramento, alterações contratuais, ele quem faz. Os ganhos que ele teve financeiro foi o dobro dele ser funcionário. E o ganho de tempo, ele fazendo isso, usando a estrutura do cliente para que ele possa trabalhar, organizando o cliente para que ele possa trabalhar home office no conforto da sua casa, sem bater cartão. Ele ganhou um tempo que ele tem uma vida livre, né? Claro que quando tem rotinas, ele foca naquelas rotinas, mas o tempo dele não tem nem comparação de ganho de tempo e ganho em valor, ganho efetivo financeiro. Se vocês quiserem saber mais, tem o depoimento dele lá no site, lá na aba dos cursos. E eu tenho outro exemplo, que é a Letícia. Ela era funcionária de um cliente meu, trabalhava na área de contabilidade, ela tinha acabado de se formar. Não, na verdade ela entrou lá como funcionária fazendo ciências contábeis. Ela entrou para ser auxiliar de contabilidade. E quando ela viu esta minha metodologia, ela começou a aplicar. Ela se formou, tirou o CRC e mesmo sendo funcionária, ela começou a aplicar essa técnica tendo escritório em casa. Ela ainda trabalhava e atendia os clientes dentro desta minha técnica home office. Em pouco tempo, ela já estava ganhando mais com o seu escritório home office, trabalhando poucas horas, do que sendo funcionária. Até que ela foi só ter o seu escritório contábil home office. E hoje ela continua trabalhando home office. Hoje ela é mãe, muito feliz porque ela cuida da sua filha, né? E tendo o seu escritório. E hoje também ela dedica um sonho de ser fotógrafa. Ela montou um estúdio na casa dela e tira fotografias e é contadora e é mãe. E muito feliz e muito realizada. Então, o ganho de tempo que ela tem e os clientes enxergam o trabalho dela um valor e não o preço. E um outro exemplo que está aí na live é a Juliana. Quando eu fui aplicar todas essas técnicas, né, de organização de escritório de contabilidade no escritório dela, em 4 meses, rotinas, o trabalho que elas levavam 20 dias, 21 dias, passou para 5, de 5 a 7 dias. Então, ela ganhou muito
muito tempo na organização das rotinas, integração com os clientes, ela ganhou tempo. E neste tempo da mentoria, ela perdeu uma funcionária. Elas eram em 3, né? 2 funcionárias e a Juliana. E ela ficou bem assustada. Eu falei para ela, fique tranquila, porque eu já vi que você e a outra funcionária dá conta dos clientes que estão aqui sem precisar trabalhar 12 horas. E aí ela confiou em mim e ela viu que deu certo. Hoje ela e a funcionária dela não precisam trabalhar 12 horas com as rotinas do dia a dia, atendendo o governo. Hoje a Juliana aplica a contabilidade gerencial, ela faz gestão dos seus clientes e trabalhando menos tempo do que trabalhavam. Os ganhos que ela teve de tempo e de valorização profissional, então dobrou. Dobrou porque ela trabalhou menos tempo e está ganhando mais. Os honorários dela é muito mais valorizado, né? E também outro caso que é a Geni, que a mentoria eu tô fazendo com ela online, só que nesse tempo ela já teve um ganho de valorização de honorários. Ela já está implementando a contabilidade gerencial nos novos clientes e já está conseguindo colocar o valor dos honorários dela acima do mercado. Mas não é só isso acima do mercado, porque como ela está organizando a estrutura dela, assim a Juliana organizou a estrutura dela, ela conseguiu identificar o seu preço, o seu custo, conseguiu fazer a precificação por cliente, precificação por hora, todo com a estrutura da organização. E isso elas conhecem o ponto de equilíbrio e sabe os honorários que tem que ser cobrado para cada cliente. Não precisa mais ficar perguntando para os colegas, quanto que você cobra tal cliente? Não, porque ela já sabe o preço dela. Em cima do preço dela, ela coloca a valorização dela. A valorização dela que é a nova forma de trabalhar, fazendo a gestão dos seus clientes. E isso, por isso que eu falo para vocês aqui, que organizando o escritório de contabilidade você consegue dobrar os seus ganhos, né? Trabalhando a metade do tempo. E isso é real, tem prova, tem todo o depoimento, tem da Juliana, tem da funcionária dela, tudo lá no site. E agora nós vamos ter mais depoimentos, terminando mais mentorias, aplicando esta técnica que eu apliquei em mim primeiro e montei o curso. Está no curso e está na mentoria. Só vou dar o exemplo do escritório da Denise de Araucária. Hoje nós fizemos uma reunião, a última reunião para mensurar os ganhos que teve com a mentoria. Ela, nesses 4 meses, ela já teve uma economia, vou jogar aqui por baixo, tá? Arredondando, 850 horas. Aumentou o número de clientes, reduziu a equipe e com isso eles estão fazendo as mesmas rotinas com 850 horas a menos. Vocês acreditam nisso? Então é fantástico o resultado que se tem quando você organiza o seu escritório de contabilidade. Aí tem muitos contadores que falam assim para mim: mas o meu cliente, ele não aceita isso, o meu cliente não me manda documentos, o meu cliente não quer utilizar o sistema financeiro que eu coloco, o meu cliente não quer nem me ouvir. Gente, são muitas objeções, mas você, quando tem o foco e sabe o serviço que você vai apresentar, a qualidade do teu trabalho que você vai apresentar para o cliente, o resultado que você vai levar para o teu cliente, fica muito mais fácil de você ir quebrando essas objeções. Por exemplo, o teu cliente fala assim: eu não mando todos os documentos. Primeiro que você tem a lei do teu lado,
que está na cláusula do teu contrato, que para você fazer o teu trabalho, o cliente tem que enviar os documentos para você, então você tem como cobrar, né? Você vai fazer um parecer mostrando para ele, sentando com o cliente e mostrando que isso ele tem que cumprir o contrato com você. Depois ele fala assim: não, eu não faço o meu financeiro. Você vai sim montar um parecer, mostrar para ele os resultados das empresas que têm gestão. Você vai mostrar para o teu cliente que a gestão faz toda a diferença na vida de uma empresa, que é em cima do controle financeiro, em cima das análises do contador gestor, em cima do teu trabalho. Você vai mostrar quais são os resultados que ele tem, que ele terá em ser organizado e ter uma estrutura para que ele consiga mensurar tudo o que acontece na empresa dele. A mesma organização que vocês vão colocar no escritório, nos seus escritórios, vocês vão levar isso para o cliente de vocês. Porque as empresas quebram porque elas não têm controladoria, elas não têm gestão, elas não sabem o que fazem com o financeiro delas. E é por isso que elas quebram. Então, vocês conseguem sim quebrar essa objeção levando para eles o resultado de outras empresas que têm gestão e mostrando os caminhos e que o planejamento vai fazer a diferença na empresa dele. A outra objeção que eu escuto dos contadores é: ai, mas eu não tenho tempo de fazer isso para os meus clientes porque eu trabalho muito, o governo toma muito meu tempo. Mas aí eu volto a falar para vocês: se vocês organizarem as rotinas do escritório, se vocês automatizarem a parte fiscal, a parte de RH, a parte de contabilidade, esse tempo, contador, vai sobrar para você ir fazer a gestão do seu cliente. E aí você também vai organizar o seu cliente, fazer a gestão dele e levar resultados. Então, veja, se você fala que você não tem tempo para fazer isso para o seu cliente, é completamente o oposto. Você está correndo o risco de perder o seu cliente. Então, se você levar essa gestão para o seu cliente, você vai conquistar esse cliente, você vai fidelizar o cliente, porque você vai ser o braço direito dele, você vai ser o staff dele, que eu gosto de falar muito, né, no contador staff, que é aquele contador que ajuda o cliente a ter melhores resultados. Então, é o oposto do que você está pensando. Você não tem tempo para ir lá e é isso que você vai perder o seu cliente. Então, ganhe tempo no seu escritório e vai aplicar isso nos teus clientes para trazer a fidelização do seu cliente. E com isso a sua valorização, porque se você fidelizar e você mostrar este trabalho, esse diferencial para o seu cliente na gestão dele, ele vai te valorizar e os seus honorários vão ter valor e não preço. Eu gosto sempre de enfatizar, né? Valor e não preço. E qual que é o jeito errado que os escritórios fazem? Eu até já coloquei aqui. O jeito errado, até de quando você abre o seu escritório de contabilidade, é buscar muitos clientes e só atender o governo, só se preocupar em emitir as guias para os seus clientes. Esse é o jeito errado de trabalhar. Não que é parte da nossa rotina, mas o jeito errado que eu quero dizer, um jeito errado que não traz ganhos para você, né? Porque aqui você está vendendo a sua hora. Esse é um jeito errado. Quando você só entrega guias, você só está vendendo a sua hora. E aí, quanto mais você aumenta o número de clientes, mais você precisa aumentar a equipe. Porque isso você vende horas, demanda muito tempo. Agora, qual que é o jeito certo de trabalhar para dobrar os seus ganhos trabalhando em menos tempo? O jeito certo é conquistar novos clientes já com o seu escritório organizado,
colocar rotinas no seu cliente para que isso não tenha retrabalho no seu escritório, para que você busque as informações do teu cliente, integre na sua contabilidade e que você o cliente entrando no seu escritório, ele já saiba que você é o contador gestor, que você é o contador staff da empresa dele e que você será o braço direito dele para fazer a gestão da empresa dele, para fazer as orientações de crescimento para aquela empresa. Você vai aplicar a controladoria nos teus clientes. Esse é o jeito certo. Não ter retrabalho, ter os teus clientes integrados ao seu sistema e você ser o contador gestor, o contador staff. Aí você está dobrando os teus ganhos, trabalhando em menos tempo. Porque dobrando os teus ganhos, porque você vai ser valorizado. Você consegue colocar esse diferencial na sua precificação. E trabalhando menos tempo, porque você não tem o retrabalho de digitar o que aconteceu no teu cliente. Você já integra todas essas informações. E eu gostaria agora de abrir aqui para vocês irem colocando para mim o que vocês, como que vocês estão fazendo para ganhar, né, dobrar os ganhos de vocês em menos tempo. Comentem aí comigo como que vocês estão vendo esta organização dos escritórios de contabilidade. Vou colocar o óculos para ler aqui. É isso mesmo, né, Ju? Ó, a Ju colocou assim, hoje reajustamos, mas eu tinha parâmetros para negociar e o cliente aceitou. Isso mesmo, então, quando você organiza o seu escritório, você tem a sua precificação, você sabe exatamente os teus custos, você sabe o teu ponto de equilíbrio, você sabe fazer a sua precificação por hora gasta com cada cliente, ou por mês, ou quanto cada cliente representa dentro dos teus honorários, e qual é a tua margem de lucro que você quer ganhar. Você vai colocando o teu diferencial ali, porque você sabe que você vai apresentar outro tipo de análise, outro tipo de trabalho para o seu cliente, não só guia. E ele aceita esses honorários porque ele enxerga a empresa dele tendo sucesso. E eu gosto de usar isso porque a neurociência, ela explica, né, que o cliente, quando ele visualiza a transformação que você vai levar para ele confia em você, ele fecha o contrato com você. Então, é a mesma coisa quando você vai comprar um carro. Como que as concessionárias te conquistam? Fazendo test drive, porque você vive a experiência de estar dentro de um carro zero, cheirinho de novo, você se sente poderoso ou poderosa dentro daquele carro, você dirige aquele carro, então você já se enxerga dentro daquele carro, você está vivendo a experiência. E como trazer isso para a nossa contabilidade? Sim, mostrar para o seu cliente que ele vai ter planejamento, que ele vai conseguir ter resultados e visualização da empresa para fazer a empresa dele crescer. Todo empresário quer crescer, todo empresário quer ter lucro. E quando você mostra que você vai ajudá-lo na precificação dos produtos dele e que vai colocar a margem, mostra para ele que é com a margem do lucro que ele vai trabalhar, porque o restante são repasses. Quando você mostra para ele este planejamento, você está fazendo ele vivenciar o sucesso da empresa dele. E quando ele vivencia o sucesso da empresa dele, ele confia em você, porque ele vê que você é o caminho para ele chegar onde ele quer. Por isso que é muito importante que quando o cliente vem para conversar com você, vem para fechar contrato com você, você já coloque todo esse teu diferencial do que você vai apresentar para ele, você já coloque para ele que você vai fornecer um sistema financeiro ou que você vai ajudá-lo a organizar a empresa dele,
para poder integrar com a sua, para que você possa visualizar todos os números de tudo que ocorre na empresa dele e ajudar ele de uma forma que os resultados dele sejam sempre positivos. Outra objeção: mas eu quero pagar menos imposto. Mostrar para o teu cliente que o imposto faz parte do preço dele, né, na precificação, e que o imposto é só um repasse. Então, quando ele vê que ele vai ter tudo isso, ele vai fechar com você e você pode pôr o valor que for nos seus honorários, ele vai aceitar. Só que para isso você precisa estar organizado, você precisa estar vivendo isto para você poder mostrar e fazer o teu cliente viver essa experiência também. Eu sempre assisto lives, eu vejo, né, tem como o pessoal ensina muito como você dobrar os teus ganhos nos escritórios de contabilidade. E aí tem lá tipo 3 pontos, se vocês pesquisarem, né? Trazer mais cliente para dentro do seu escritório. Eu concordo plenamente. Só que se você trouxer mais clientes para o seu escritório sem estar organizado, você vai precisar de mais equipes. Você vai ter um custo maior e você não vai ter ainda a valorização. Você vai ter preço, só isso, porque a concorrência tem preço, né? A gente sabe de empresas aí que tem honorários muito baixos e que vai fazer a mesma coisa que você. E aí, crescer trazendo mais clientes é uma solução? Mas você precisa estar organizado para que você dobre esses ganhos e trabalhe menos e não só aumente o número de clientes vendendo as horas. Tem outro ponto que eu acho legal também, que é aumentar os seus honorários. É fácil falar aumentar os seus honorários, mas se você não tiver um diferencial para aumentar esses teus honorários, você não consegue e você vai encontrar muitas objeções do seu cliente, porque se você não tem um diferencial, ele vai comparar preço, e quando ele comparar preço, ele vai ver que o mercado aí fora tá cheio de contadores que cobram muito baixo. Então, aumentar os seus honorários é fato, mas desde que você mostre o seu diferencial. E o diferencial hoje do contador é ser gestor, é ser staff, é aplicar a controladoria no cliente para que ele tenha melhores resultados. Tem outro ponto que é muito plausível para aumentar as rendas, aumentar os ganhos do escritório de contabilidade, é vender outros tipos de produto para os seus clientes. Também concordo, mas para você vender outros produtos para os seus clientes, você vai ter que fazer parcerias com certificados digitais, parcerias com seguradoras, parcerias com advogados, para você oferecer outros serviços para os seus clientes e ganhar um percentual em cima disso. É fato, aumenta os seus honorários, mas aumenta as suas parcerias. Agora, se você estiver com o teu escritório organizado, tendo rotinas definidas, levando gestão para os seus clientes, você pode apresentar outros serviços que você mesmo faz. Se você tiver um departamento pessoal, o RH do seu escritório, o que faz o fechamento da folha, se esse departamento estiver ganhando tempo nas rotinas, que ele não precisa mais executar e sim só fazer os fechamentos, você pode dar cursos para os teus funcionários e que ele possa apresentar melhorias para os seus clientes em forma de consultoria, aplicando os índices, melhorando como o seu cliente pode contratar melhor. E isso você pode ganhar também, porque são serviços à parte que você vai apresentar para o teu cliente. A contabilidade, se ela estiver ganhando tempo sem precisar digitar, ela pode
aplicar consultorias mais específicas para o teu cliente, que você já identificou no teu escritório que ele precisa. Você pode aplicar, oferecer BPO para os teus clientes, porque a tua equipe está preparada, ela não digita, mas ela pode fazer o fechamento financeiro dos teus clientes e já ajudar na rotina. Então, são prestações de serviço que você pode levar para o seu cliente, sendo a sua equipe mesmo prestando esse serviço, porque a sua equipe já vai estar conhecendo o seu cliente, o que ele precisa, e aí oferecendo o melhor para o seu cliente. O marketing tem uma frase que eu acho muito pertinente, que ele fala assim: não ofereça os seus produtos para os seus clientes, mas ofereça os produtos que o seu cliente precisa. Exatamente. Então você não pode sair oferecendo produtos para o seu cliente. Se você tiver uma gestão do seu cliente, você vai conhecer o seu cliente, você vai ver o que ele necessita. E em cima da necessidade do seu cliente, você vai criando os produtos para oferecer para ele. É muito diferente. Se ele necessita daquele produto, se você resolve uma dor do seu cliente que você já visualizou quando você está fazendo a gestão dele, ele aceita. Ele vê que precisa daquele produto e ele consegue visualizar que aquilo vai ajudá-lo. Agora, oferecer um produto que ele não precisa, jamais ele vai fechar com você. Então vejam a diferença de você ser um contador normal, empresário contábil, e ser um contador gestor, ou ser o contador staff do seu cliente. Então, quando você é o contador gestor e o contador staff do seu cliente, você fideliza, você consegue dobrar os seus honorários. E aqui vai ficar uma dica muito importante. Organize o seu escritório, organize as suas rotinas, utilize a tecnologia a seu favor, aplique a contabilidade de gestão, ou seja, staff do seu cliente, leve resultado para o seu cliente e com isso você vai ganhar tempo e dobrar os seus ganhos, né? E vai ganhar o tempo porque você vai ter menos rotinas pesadas, vai dobrar os seus ganhos porque você está levando um serviço de alto padrão para o seu cliente. E pense, faça a diferença no mercado contábil, aplique a contabilidade de gestão, a contabilidade consultiva, a contabilidade gerencial, ou seja, o contador staff do seu cliente, e você terá muito resultado, terá muitos ganhos, terá menos trabalho, né? Esse estresse que a gente tem, que todo contador tem em ficar atendendo o governo, esse estresse ele é minimizado por essas rotinas automatizadas e você vai ter, você vai ser o profissional que você sempre quis ser. Então fica a dica, seja contador gestor de alta performance. Agora eu vou deixar aí, coloque os comentários e eu vou já encerrando aqui, né, para vocês ficarem tendo o final de semana pensando sobre como organizar o seu escritório, dobrando os seus ganhos e trabalhando a metade do tempo. E eu dei vários exemplos para vocês e que isso é possível fazendo o que eu trouxe hoje para vocês. Então, tô à disposição para perguntas. Ó, a Ju colocou ali, hein, gente, ó, a rotina do governo não é mais problema para ela. Exatamente. Então, isso que eu trouxe para vocês, porque e ainda é uma grande objeção, né, dos contadores, que o governo toma muito tempo. A gente sabe que igual os programas do governo, eles são morosos. O E-Social trava, né, que agora, né, essa entrada da DCTF Web,
o ECAC trava, tudo trava, parece que é um complô contra os contadores, né? Mas se vocês têm isso tudo numa rotina automatizada, vocês vão fazer as rotinas que tem que ser feitas antes do tempo. E aí vocês não vão ficar para o último dia com essas rotinas, com essas entregas, para não estressar vocês. Por isso que uma rotina bem organizada, uma rotina estruturada, com prazo, com metas, ela traz essa tranquilidade para o teu escritório de contabilidade. E aí você consegue cumprir com essas obrigações sem ter estresse, né? E sobra esse tempo para você aplicar essa contabilidade de gestão e levar o resultado para os seus clientes. Eu vou encerrando. Agradeço muito a presença de todos que ficaram comigo até agora. Agradeço muito por vocês acompanhar o meu trabalho. E semana que vem temos mais live, mais assuntos interessantes, né? E que eu gosto de trazer para vocês aprenderem cada vez mais. E realmente eu quero que todos tenham a mesma rotina que eu tenho, né? Clientes fidelizados. Eu sou muito feliz na minha profissão. E agora mais feliz ainda em poder levar tudo isso para os contadores, porque essa tranquilidade de atender os clientes, né? Então, fico muito feliz pela oportunidade que vocês me dão e por me acompanhar. Obrigada, pessoal, um ótimo final de semana e fiquem com Deus.